Cara, todo mundo sabe que Todo Mundo Odeia o Chris faz diversas referências ao período da infância do Chris Rock, que é o criador do seriado, na maioria das vezes com teor leve, referenciando artistas, músicas e piadas da época, mas, ao mesmo tempo, ela faz referências meio pesadas, com bastante humor ácido, como é o caso do Sr. Tate, que referencia um serial killer real. Inclusive, a gente já até fez um vídeo aqui no canal, mas tem uma cena em específico que quando você pega a referência, você fala, como isso passou na TV aberta, cara? A referência mais bizarra e mais ousada de todo o seriado. A gente tá falando do episódio em que o Greg chega de sobretudo preto na escola assustando geral, referenciando um personagem de uma série, mas ao mesmo tempo o massacre de Columbine. Hoje a gente vai destrinchar essa loucura e mostrar como Todo Mundo Odeia o Chris conseguiu brincar com duas referências completamente diferentes. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. O episódio que a gente tá falando é o segundo da quarta temporada, Todo Mundo Odeia Bolo. E dando contexto, o Chris e o Greg tinham acabado de ir pro ensino médio, o famoso colegial, só que o Greg vai pra uma escola diferente da do Chris, e eles acabam se separando por um tempo. O Greg vai pra uma escola de ciências, que como ele fala no episódio, todo mundo de lá é mais nerd que ele, então, por vir de uma escola pública, ele meio que vira o valentão da nova escola. Bom, o episódio é aquele em que o Chris tá sozinho no colegial, e agora ele tem que se virar pra arranjar novas amizades, e é daí que surge o nome Todo Mundo Odeia Bolo, porque agora, com as aulas de culinária, o Chris ajuda as meninas e ao mesmo tempo faz seus contatos. Mas o que realmente importa aqui é a parte do Greg. A famosa cena em que estamos falando é quando ele chega na escola depois de ser expulso da academia de ciências, vestido daquele jeito diferentão e assustando geral. Exatamente, cara, é muito engraçado ver o Greg virando, entre aspas, um bully, só porque geral lá é mais nerd que ele. Tipo, ele não ficou mais forte, nem virou um vilão, ele só foi pra um lugar em que as pessoas eram mais certinhas que ele. E ainda mais, ele passa do ponto, ele é expulso e volta pra mesma escola do Chris. Mas o que eles fazem aqui, esse humor de duplo sentido, vamos dizer, é algo que pouca gente pescou, mas que aqui você vai entender. Aquele sobretudo preto, a touca na cabeça, é uma referência, remete tanto ao personagem do Omar Little de The Wire, e se você for além, lembra muito os trajes usados pelos assassinos de Columbine, o que com certeza não é uma coincidência, mas isso a gente vai explicar depois. A primeira referência e a mais direta é ao personagem Omar Little de The Wire, uma das séries mais cultuadas e premiadas da época em que Todo Mundo Odeia o Chris estava sendo exibido lá nos Estados Unidos. Pra quem não conhece, Omar é praticamente uma lenda dentro da série, um cara temido por todo mundo, que anda sempre com um sobretudo e um capuz, e que sua simples presença faz os traficantes saírem correndo desesperados. E cara, é exatamente isso que acontece quando o Greg pisa no corredor da escola. A câmera pega ele caminhando devagar, a roupa escura, o clima tenso, e os alunos desviando do caminho e fugindo igualzinho os bandidos faziam quando viam que Omar tava ali. Mas o mais engraçado é esse contraste que eles fazem. Tipo, enquanto o Omar é um dos personagens mais perigosos e temidos no universo da série, o Greg é só o Greg, né? O garoto nerd, magricelo, inocente, que não intimida ninguém em uma situação normal. Então o humor vem dessa espécie de paródia, cara. A semelhança não é só coincidência, sobretudo largo, postura fechada, como se ele fosse um cara perigoso. É aquele tipo de referência que pra quem assistia The Wire na época, pegava na hora e dava risada. Só que aí vem a parte mais pesada e também a mais ousada dessa cena, porque mesmo que a intenção principal seja fazer essa referência com o Omar Little, é impossível ignorar como essa mesma estética, essa mesma situação remete ao massacre de Columbine, que aconteceu em 1999 e se tornou um trágico símbolo dos ataques escolares nos Estados Unidos. Os responsáveis pelo massacre, Eric Harris e Dylan Klebold, usavam casacos longos, roupas escuras e caminharam pelos corredores da escola de forma muito semelhante à que a série acabou fazendo com Greg. É aí que, mesmo que a equipe de Todo Mundo Odeia o Chris não tenha declarado nada abertamente sobre isso, quando você olha o contexto, um corredor escolar, alunos entrando em pânico, um garoto isolado vestindo sobretudo preto, é impossível não traçar esse paralelo. É aquele tipo de humor negro muito arriscado, que só dá pra fazer
porque a série tem essa identidade de abordar temas sérios e tensos com uma camada de absurdo e humor. E isso não significa fazer piada com a tragédia em si, mas sim mostrar uma situação absurda, tipo o Greg, que é literalmente o personagem mais inofensivo, sendo encarado como uma ameaça mortal só por causa da roupa que tá vestindo e do jeito que tá caminhando. Quando você percebe essa camada extra, fica mais claro porque dessa cena ser uma das mais ousadas e bizarras de toda a série. Agora, cara, aqui é onde a coisa fica interessante. Essa cena, querendo ou não, é uma escolha arriscada, mas ao mesmo tempo calculada e feita com uma malandragem que só roteirista experiente faz. Porque pensa comigo, por um lado, eles têm a referência perfeita e inofensiva. Pô, a gente fez uma piada sobre The Wire, o Omar Little, um personagem gigante da cultura pop. Se alguém reclamasse, se desse merda, os roteiristas podiam simplesmente dizer: gente, é só uma homenagem ao Omar, relaxa. Mas ao mesmo tempo, eles sabiam muito bem que as pessoas iam conectar com o massacre de Columbine nos Estados Unidos, um adolescente entrando na escola de casaco longo e preto e ainda mais, naquela cena todo mundo correndo, é algo pra ficar alerta, né? Tipo, não tem como as pessoas não linkarem com a tragédia, sabe? É um ícone trágico, é Columbine. E mesmo que falem, isso não tem nada a ver, a série se passa antes da tragédia, cara, eles já fizeram uma referência dessa antes, como é o caso do Sr. Tate, aquele inquilino serial killer sendo o Samuel Little, um dos maiores assassinos dos Estados Unidos. Mais uma referência bem delicada. No Zewa, cara, os massacres escolares viraram quase um gatilho cultural, todo mundo associa na hora, então você não precisa nem mostrar nada explícito, o visual já comunica tudo. É isso que torna a cena tão ousada, porque ela funciona em duas camadas, e a segunda camada é pesada pra caramba, é humor negro puro, aquela parada que você ri, mas no segundo seguinte você pensa, mano, isso não devia ser tão engraçado assim. Os diretores não são bobos, eles sabiam exatamente que essa conexão ia surgir. É o tipo de piada que só existe porque todo mundo deu Chris nunca teve medo de mexer em assuntos sensíveis, seja racismo, violência policial, pobreza ou, nesse caso, o trauma cultural das escolas americanas. Mas no final fica a pergunta, essa cena passou do ponto ou foi genial? Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo, e comenta aí embaixo se você sabia dessa referência bizarra. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!